Nesse vídeo eu vou mostrar um exemplo que talvez seja uma das maiores críticas aos modelos formativos e talvez não seja tão divulgado, né? Então, esse artigo eles levantam várias questões, mas acho que uma das principais é se o significado da variável formativa depende do modelo das outras variáveis, né? Então, eles rodam um modelo seguinte: aqui você tem a variável eta1, que ela é medida de modo reflexivo, aliás, de modo formativo, por x1 até x4. Então, quando ele colocou aqui como variável dependente eta2 e eta3, observe o que aconteceu aqui com os pesos, ó, 1, 0,8, 0,6 e 0,4. Né? Lembrando que, na verdade, ele está rodando isso aqui com o modelo MIMIC, né? Então, aqui você tem uma variância não explicada, né? Então, na verdade, há controvérsias ainda, mas tudo bem, vamos interpretar isso aqui como peso fatorial. Quando ele trocou as variáveis dependentes, o que aconteceu com esses pesos? Ó, ele trocou para eta 4 e eta 5. Agora, vou voltar. Ó, 1, 0,8, 0,6. 1, 2, 4. Você vê que aqui estava numa ordem decrescente, e agora é decrescente, e agora está numa ordem crescente. Inverteu totalmente a ordem de importância dos indicadores. Né? Tá? Então, a questão que eles levantam no artigo é essa, quer dizer, se o que define essa variável latente são esses indicadores, eles não deveriam mudar dependendo do que eu coloco no modelo. Tá? Então, essa é uma crítica importante. Né? Inclusive, alguns livros, na primeira aula, ele vai dizer que você não pode definir um construto por um correlato. Né? Tá? Então, vamos lá. A discussão está aqui, mas depois vocês podem dar um pause e dar uma lida, mas assim eu vou colocar na forma de figura. Então, por exemplo, aqui do lado esquerdo tem as várias causas, né? Leite, farinha de trigo, óleo, açúcar, sal, fermento, ovo, o fogão, o forno e o tempo, né? Conforme eu combino isso daqui, eu posso ter, por exemplo, um pãozinho aí, né? Um pão caseiro, gostoso e tudo, né? Só como exemplo. Isso aqui pode prever outras coisas aí, né? Só que o que acontece? Se eu mexer na proporção dos ingredientes, o resultado muda. Então, por exemplo, aqui, ó, tá vendo? Eu diminui aqui, por exemplo, fermento. Em vez de ter pão, eu tive massa para pizza, por exemplo. Tá? E se eu mexer mais ainda, diminuindo quase todos os ingredientes, eu vou deixar praticamente só farinha aí. Eu tenho a massa para pastel, por exemplo. E você vê que o que está mudando aqui são o lado direito aqui, que são as consequências, né? Tá? Então eu tinha um modelo A e B, D e E, F, G, H. E aqui de repente eu mudei para esse modelo e tive uma massa estragada aqui, porque de repente eu não usei pouco tempo e pouca temperatura, né? Então não virou nada, nem pastel, nem pizza, nem pão, nem nada, né? Tá, então, o que eu estou chamando a atenção? Eu não, né? O que está no artigo é isso, quer dizer, se o que define o construto são os indicadores formativos dele, ele não deveria mudar em função do que está depois, né? As consequências, tá? Então, acho que vale a pena entrar nessa discussão, dar uma lida nos artigos aí, que aqui eu só estou levantando o problema. Tá? E no final do capítulo, né, o Klein recomenda usar o PLS, né? Tá? Então, aqui eu fiz alguma propaganda. Então, o Smart PLS é o que eu tenho usado aí há mais de 10 anos, né? Acho que ele é muito legal, muito fácil de usar, né? Um concorrente mais novo que também é alemão, né, o Adanco. Né? XL Static europeu, né, francês, italiano. Tá, esse aqui ele instala no próprio Excel. O pacote PLS-PM, que é do R, que é de graça, né, tem que aprender a programar aí, mas também não é difícil de usar. O ARPLS, que é um brasileiro aí que mora fora do Brasil, aí, que desenvolveu, que também é bem interessante, né. O PLS aqui, que por enquanto está de graça, né, só se cadastrar. Mas a questão é, bom, o PLS resolve mesmo, né? Então aqui eu coloquei um exemplo, coloquei uma variável aqui com 3 indicadores formativos, e do lado direito, tem aqui comp, e aqui eu mudei para like, por exemplo. O que a gente observa? Ó, os pesos fatoriais, ó, 51, 11, 61. Mudou tudo, né? Tá? Manteve a ordem de importância, tá? Quer dizer, o que era mais fraquinho, 0,11, 0,27, depois 0,5, 0,13, mas os números estão bem diferentes. Quer dizer, eu mexi no dependente, na variável endógena, mudou aqui os pesos, né? Outro exemplo, ó, mantive aqui a variável formativa e mexi aqui, né? Então aqui era a lealdade, que é a qualidade, por exemplo, né? 0,33, 35, 62, 38, 17 e 69. Quer dizer, mudou até a ordem de importância.
Então, na verdade, o PLS também não é robusto a esse tipo de problema. Então, no livro do Hare, né, que tem aí, que é do PLS, né, então ele coloca essa questão, né, que ele chama de confusão na interpretação. Né, tá? Então, sugiro também dar uma lida aí no texto do Hare, né. E, bom, eu coloquei aqui para o lar, tem os dados, essa matriz eu salvei em TXT para você e tem o script pronto também, mas eu acho que vale a pena você também dar uma... tentar rodar, né? Então, aquele exemplo que está no artigo, esse daqui, a lição de casa qual que é? Em vez de usar o fixar aqui igual a 1 na primeira indicador, roda aqui usando aquela ideia do effect coding, de modo que o peso, a soma dos pesos seja igual a 1. Tá? Eu já fiz isso aqui, eu vou passar rapidinho aqui, mas depois você tem o script para poder dar uma olhada bem passo a passo. Né? Então aqui o eta 1, ele é formativo, então está aqui, ó, eta 1 menor etil. Né? Nesse exemplo eu fixei aqui no 1 só para ver se batia com um artigo. Né? Tá? Então você vê que quando eu rodei 1, 804, 608, 108, 61, está batendo. Né? Então quando eu fixei aqui no 1, bate com o do artigo. Ok. Agora, o exercício era esse, né? Eu dei nome para os pesos, ó, W1, W2, W3, W4, e a soma deles igual a 1, uma restrição então de que a soma dos pesos tem que dar 100%. Né? Ok, cheguei aqui nos pesos, tá? E um detalhe é o seguinte, se você pensar naquela análise de efeito indireto, né? Por exemplo, aqui para exemplificar, eu peguei esse efeito do x1 no eta 2, por exemplo. Esse caminho aqui, ó, né? Aqui para cá. Então, é só pegar 0,355 vezes o... no exemplo anterior, né? Ó. Cadê? Ó, aqui era 1, né? E depois o eta 2 aqui foi 0,70, né? Que é o 696 no meu aqui, né? Então, pegar 1 vezes 696, 696. No outro modelo, nesse aqui que eu estou rodando agora, então é 0,355, né? Que é essa perna aqui, vezes essa outra, que é 1,962. Você vê que o efeito indireto continua sendo o mesmo, independente da forma que eu defino a escala da variável. Né? Tá. Um detalhe que essa história de colocar peso médio aqui, aliás, a soma dos pesos igual a 1, é uma coisa meio óbvia, mas não achei referência nenhuma. Né? Então, se quiser citar por enquanto, aí bota essa apresentação mesmo aqui, porque eu não achei mesmo nenhuma referência. Tá? Então, comparando o resultado, então o que aconteceu? Você vê que quando a gente rodou o modelo da figura 3, os pesos aqui estavam crescente aqui de baixo para cima, né, do x4 para x1. E aqui inverteu. Então, a questão que os autores levantam no artigo não é uma questão de escala, não. O problema é de ser formativo mesmo. Né? Então, isso é interessante. E aqui o do Kleiner coloca ainda uma coisa seguinte, que não é questão de jogar fora os formativos, né? Mas que fala que é um modo conveniente às vezes você agrupar os indicadores e tal, né? Só que você perde na interpretação, quer dizer, como é que você vai dar uma interpretação causal para um agregado de itens, né? Os indicadores, né? Então aqui tem algumas conclusões que eu coloquei, então Bido, né? Incluindo uma restrição de que a soma dos pesos seja igual a 1, podemos interpretar a magnitude dos pesos como fazemos em uma média ponderada. O que mais? Como os indicadores são exógenos, podemos avaliar seus efeitos indiretos nas variáveis latentes exógenas. É só multiplicar o peso vezes o PF. Lembrando que os pesos não são uma medida boa da importância quando tiver multiplicaridade alta. Né? Aqui o alto eu estou falando de Mark II, por exemplo. E aqui eu coloquei um lembrete, né? Quer dizer, quando você faz essa história do efeito indireto, você está trazendo a interpretação para o nível do indicador. E aí podem levantar a questão do seguinte, se você está interpretando o nível do indicador, então para que incluir no modelo uma variável latente formativa? Tá? Então tem que tomar um pouco de cuidado aí. E a partir do artigo, né, do Wilcox, né, então a variável latente formativa não é boa para desenvolvimento de teoria, replicação de estudo. Né? Então o que acontece? Se eu aplico um estudo no Brasil, vou aplicar outro no Paraguai, no Chile, pode ser o mesmo modelo, mas se os pesos fatoriais derem diferente, a pergunta é, será que eu estou medindo a mesma coisa? Né? E se eu mudar as variáveis dependentes, também vai mudar os pesos. Então, quer dizer, para desenvolver teoria, a variável latente formativa é muito ruim. Então, por isso que ele recomenda os construtos sejam mensurados de forma reflexiva. Né? E aqui eu acrescentei mais duas. Quer dizer, se você não consegue garantir que você está medindo o mesmo construto
de um estudo para o outro, quer dizer, não tem nem como fazer análise de multigrupo. Quer dizer, se eu aplicar um modelo para homens e para mulheres, como é que eu vou dizer que eu estou medindo a mesma coisa, né? Longitudinal, pior ainda, quer dizer, ao longo do tempo, será que mantém os pesos fatoriais, né? Agora, ok para variáveis de controle, porque aí eu não estou interessado em interpretar os pesos, né? Então, acho que isso é uma coisa interessante, né? Tá, então, bom estudo aí, vamos para o próximo.